Talhaferro ontem na Câmara fez novas revelações. É a terceira vez que ele vai lá e ele soltou duas bombas que a imprensa não está dando e eu vou contar aqui para vocês. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês, claro, que curtam, compartilhem, ativem o sininho, fechem o chat, coloquem um joinha ali, o dedo no joinha, que assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e venha fazer parte aqui da nossa comunidade que está crescendo. Aqui a gente busca explicar para vocês o que é certo juridicamente dentro de um Brasil todo errado. Muito bem. O que o Talhaferro diz? Tem duas coisas importantes. O Talhaferro trouxe duas bombas. A primeira eu vou contar agora para vocês. Eu vou trazer as aspas dele e depois eu explico o que isso quer dizer. Ele disse o seguinte ontem. Eles participavam as plataformas, tá? As plataformas, as redes sociais. Eles participavam constantemente das reuniões no TSE e sempre era cobrado celeridade para que o pedido do Moraes fosse realizado. Caso contrário, as plataformas eram ameaçadas com possível derrubada, ou seja, com possível bloqueio, com possível fechamento das plataformas. O que ele está dizendo é o seguinte, que o Moraes dialogava diretamente por meio dos seus servidores com as plataformas. Ele não fazia isso por meio dos autos, ele não fazia isso por meio de decisões. Se as decisões não fossem cumpridas, ele não fazia isso por meio de multas. Quer dizer, ele fazia também. Mas, para além disso, ele tinha um contato por meio dos servidores, um contato, é isso que o Talhaferro está dizendo, um contato direto com as plataformas, e se os conteúdos não fossem derrubados celeremente, rapidamente, seja pelos pedidos informais, seja pelos pedidos formais de decisão, havia uma ameaça de que a plataforma ia cair. Eles iam suspender a plataforma. A plataforma era ameaçada. O Talhaferro está dizendo, basicamente, é isso agora eu vou botar os pingos nos is, o Talhaferro estava basicamente dizendo que existia uma relação do gabinete do ministro Moraes com as plataformas que era à margem da lei. Vou repetir. O Talhaferro está dizendo que havia uma relação entre plataformas e o gabinete à margem da lei. Era um negócio meio de marginalizados, né? Para a gente dizer aqui. Porque é isso. É isso que a margem da lei se faz. Você chama a pessoa e fala assim, meu querido, é o seguinte, você está aqui com uma dívida, vou dar um exemplo, né? É o cara, o agiota, você está aqui com uma dívida, se você não me pagar, eu vou para cima de você. Pô, pelo visto, o que o Talhaferro está dizendo é que é assim que funcionava o gabinete. A margem da lei havia uma relação direta que não era processual, que não era por meio de decisões, ou que não era apenas por meio de decisões, ou apenas processual, entre plataforma e gabinete, nesse sentido, e que se aquilo que fosse pedido não fosse feito, havia uma ameaça, não nos autos, mas uma ameaça ali, velada, informal, de fechamento de plataforma. Que é isso? Que isso? Que isso, gente? Isso é coisa marginal, é a margem da lei. É marginal. Tudo que é a margem da lei é marginal. Isso a gente vê em filme de gangue, gente. Você está aqui, se você não fizer o que eu estou pedindo, você vai sofrer as consequências. Isso não faz sentido. Isso é gente de gangue que cobrando dívida. Que é isso? Então, o Talhaferro está dizendo isso, hein? Não sou eu. Eu estou lendo o que ele diz e interpretando. Nós tínhamos, eu vou repetir, segundo o Talhaferro, dentro do gabinete, uma postura e uma conduta entre ministro, servidores e plataformas que eram à margem da lei. E isso está onde na imprensa? Em lugar nenhum. A grande imprensa noticiou? Não. Alguma autoridade fez algo? Não. É capaz de fazerem contra o Talhaferro. O Talhaferro vai ainda mais ser perseguido, mais do que já é. E a outra bomba que ele soltou é a seguinte, eu vou também trazer aqui. Disse o Talhaferro, que o número 2 do Haddad, que hoje está no governo, era uma das pessoas que estava à frente do mutirão de perseguição à direita. Ou seja, o mutirão de perseguição à direita tinha como um dos seus elementos principais uma pessoa que depois, é o Talhaferro que está dizendo, que depois que
o governo Lula surgiu, depois que o governo Lula se instalou, depois que o Haddad, enfim, estava ali no ministério, essa pessoa virou o número 2 do Haddad. Eu acho isso gravíssimo, porque é o seguinte, vocês entenderam? Quer dizer, o censor foi premiado com um cargo dentro do governo Lula. É isso que o Talhaferro está dizendo. O censor foi premiado. Porque não tem outra opção. A gente premiou, o Lula premiou o censor, num dos ministérios mais relevantes, e numa pessoa que está dentro do ministério, que é o Haddad, que é um dos sucessores do Lula, supostamente. Então, essa pessoa foi premiada por ser um bom censor. É isso. Ou é isso, ou o Lula e o Haddad são completamente incompetentes e trazem para dentro do governo uma pessoa que tem cometido ilícitos, que são essas irregularidades todas denunciadas pelo Talhaferro. Essa pessoa estava ali no meio. Então, de duas, uma. O governo Lula premiou um censor de propósito, o que é uma loucura completa, ou o governo Lula é tão incompetente que permitiu trazer para dentro de um dos ministérios mais importantes, que é o da Fazenda, uma pessoa que cometia censuras e está sendo denunciada pelo Talhaferro.